Boa noite, eu sou Ana Marta, fisioterapeuta acupunturista aqui da Ortocente. A gente vai falar um pouquinho sobre a acupuntura, a pedido dos pacientes, tá? Vou tentar resumir, porque é um assunto muito complexo, tá bom? Então vamos lá. A acupuntura. A acupuntura é a introdução de agulhas em pontos específicos para tratar doenças e promover a saúde, tá? Ela auxilia principalmente nos processos álgicos, né? O que são processos álgicos? As dores, no sistema músculo-esquelético, contribuindo valiosamente na ortopedia. Mas ela ajuda na imunidade, ela é ansiolítica, ela é anti-inflamatória e relaxante muscular, promove o relaxamento muscular, tá? Eu fiz um breve histórico aqui da acupuntura, só para folhear um pouco. A acupuntura ela já existe 2000 anos antes de Cristo, foram evidenciados achados arqueológicos, né, de uma acupuntura primitiva, em que tinham pedras pontiagudas, que eram pedras que o homem primitivo da caverna, para massagear esses pontos dolorosos, ele utilizava essas pedras. Então foi encontrado pedras pontiagudas, pedras de lascas de madeiras, de ossos, carapaças de tartaruga, tá? O nome dessas pedras iniciais eram pedras Bian. O primeiro texto médico escrito foi mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Foi o Tratado de Medicina Interna do Imperador Amarelo. O nome dele era Huangdi. É a tradução Huangdi, Imperador Amarelo. Daí a acupuntura, ela é quase indissociável da história da medicina tradicional chinesa. Ela foi se expandindo pelo Japão, Coreia, Vietnã, Alemanha, França. Na escola francesa surgiu o Frederic Speit, era um fisioterapeuta alemão, massagista também, que trouxe para o Brasil, na década de 50, tá? A acupuntura, disseminando o curso em São Paulo, Rio de Janeiro. E o Brasil ele recebe essa influência, tá, de todas as escolas, a japonesa, a coreana, a de Vietnã e da francesa, mas a grande influência maior é a chinesa, tá? Então, a acupuntura, né, ela está associada à medicina tradicional chinesa, então é impossível não deixar de falar sobre o conceito taoísta da acupuntura. O que é isso? Existem duas energias que vêm do céu e da terra na filosofia chinesa. Essas duas energias, elas passam por canais energéticos no nosso corpo, porque o chinês contemplou a natureza e percebeu que nós temos, o corpo humano faz parte da natureza. Com isso, essa energia, ela circula no nosso corpo. É uma energia yin e yang. Com isso, nós temos o Qi. Qi é energia, circulando nesses canais. O equilíbrio do yin e yang é a saúde. Se houver algum desequilíbrio, esse vai causar a doença. É aí que vem as desarmonias energéticas, né? Então, o que seria o yin? O yin é o frio, o calor. Eles estão em perfeita dinâmica e eles se transformam, tá? Eles se transformam, por exemplo, para que haja o dia, a noite já se foi. A noite vai gerar o dia. Enfim, esse tipo de relação entre eles, de transformação, tem que estar sempre em equilíbrio. A desarmonia energética é exatamente a falta da saúde, tá? Saúde, então, equilíbrio entre o yin e yang. Bom, uma outra teoria, tá? Eu estou correndo porque é difícil falar, é um assunto muito complexo. Então, estou tentando dar uma visãozinha da filosofia. A teoria dos 5 elementos. Os sábios, os mestres, observaram a natureza. Então, eles entendem que a natureza, ela tá dinâmica, ela é dinâmica. Ele observou 5 elementos: madeira, fogo, terra, metal, água. É como se existisse um controle, uma teoria do controle entre elas. Você tem a madeira que entra em combustão, gera o fogo. O fogo vira cinza,
gerar a terra, aduba a terra. A terra se acumula e nós vamos encontrar nela metal. E o metal, ele está lá nos lençóis freáticos, nasce a água. A água nutre a madeira. Tem que haver um controle entre esses 5 elementos. Além desse controle, eles observaram órgãos, eles classificam órgãos que eles chamam de Zhang-Fu, tá? Não é como o órgão na medicina ocidental, eles têm um sistema muito complexo. Então vamos lá, a madeira eles dizem que é o fígado, a vesícula biliar, o fogo, coração, intestino delgado, terra, baço, pâncreas e estômago, metal, pulmão, intestino grosso, água, bexiga e rim. Com isso, os mestres aplicaram na área médica a fisiologia e as alterações patológicas. Então, é como se a medicina tradicional chinesa ela tem uma metodologia própria de avaliação e de tratamento. E essa avaliação e esse tratamento é bem diferente da ocidental e leva em conta esses 5 elementos que eu citei, a teoria Yin Yang e a energia que eu falei, a energia do Qi. O sangue para eles chamam de Xue. O Qi e o Xue, eles são indissociáveis. Quem circula o sangue, que é o Xue, é o Qi. Tá? Então, é uma visão aí ocidental. Ali são os meridianos. Meridianos, como eu disse, a energia que circula vai ser nos canais energéticos. Então, nós temos os meridianos. Esses meridianos é que terão os pontos de acupuntura, tá? E aí eu vou tentar ocidentalizar um pouquinho essa explicação com o mecanismo de ação da acupuntura. Então, nos meridianos, tendo os pontos de acupuntura, foi observado que 99% desses pontos coincidem com terminações nervosas e pontos gatilhos, que são os trigger points. Quando você estimula, tá? Com a agulha, ela vai dar 2 efeitos. O efeito elétrico, que você coloca a agulha na pele, vai provocar um choque, uma queimação, uma dormência, e você pode ter um formigamento, uma parestesia. Essas fibras que estão relacionadas a essa introdução da agulha são as fibras A delta e as fibras C. Tá? As fibras A delta são mais quando a doença está na fase aguda, você consegue estimular ali e aprofundando mais você vai nas doenças mais crônicas. Tá? Essas duas sensações, tá, do efeito elétrico, e o paciente sente isso e fala assim, poxa, mas o que eu vou sentir? Ele vai sentir esse choque. Esse choque a gente chama de deti. Deti é captar a energia, o japonês chama de hibiki, tá? É só para vocês terem uma ideia. O efeito neuroquímico também é o seguinte, a agulha vai lesar, vai ser colocada, introduzida no ponto de acupuntura e a mensagem vai até o cérebro através de vias espinotalâmicas, ou seja, vou falar de uma forma mais simples. A agulha introduzida vai levar a mensagem ao cérebro, onde serão liberadas substâncias neurotransmissoras. Que substâncias são essas? As endorfinas, serotoninas, acetilcolina, adenosinas, que são substâncias já comprovadamente que promovem ajudam na questão da inflamação, tá? E essas substâncias vão promover um relaxamento no paciente, uma sensação de bem-estar e evita a dor, ou seja, ativa o controle supressor da dor, ou seja, melhora o quadro álgico, tá? Bom, aí sim, as doenças tratadas pela acupuntura. Como eu disse, os problemas emocionais como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, são excelentes para serem tratados com acupuntura. Sempre pensando que tem que ter um médico lá medicando, tem que ter uma equipe toda atuando, porque nem sempre a acupuntura sozinha resolve, mas auxilia. Pacientes oncológicos em fase de pós-quimioterapia, tá? O paciente ele tem náuseas, tem vômitos, então com isso
com a acupuntura, você melhora esse quadro de náusea e vômito, melhora o apetite, tá? Melhora o apetite do paciente. O paciente vai se sentir bem, vai ter um bem-estar, tá? Doenças dermatológicas, respiratórias, como sinusite, rinite, as doenças gastrointestinais como úlceras, as dores bucomaxilares, a hemiplegia, paralisia facial e as doenças traumato-ortopédicas. Desde o trauma no atleta, como traumas em geral, a acupuntura dá um excelente resultado. As nossas tendinites, tenossinovites, síndrome do túnel do carpo, as lombalgias, cervicalgias, dores nos joelhos, artroses, artrite reumatoide e, enfim, os pós-cirúrgico também, tá? Bom, a acupuntura, ela pode também utilizar alguns recursos, tá? Recurso, moxa. O que é a moxa? Ali é a moxa, tá? A moxa é um bastão de artemisia, ela tem um efeito analgésico, nesse aqui ela está sendo utilizada de forma indireta, ela não toca a pele. Aqui a gente poderia colocar uma agulha e aquecer também a agulha. Existe a moxa direta, que provoca queimadura e cicatriz, nós não fazemos isso. Nós temos também uma moxa que pode ser usada em forma de cone, como vocês veem aqui na agulha. Coloca o cone, queima e faz o tratamento. Outro recurso importante aqui, as ventosas, é um recipiente de vidro, né, ou de plástico, que colocando na pele promove uma pressão negativa interna e aí suga. O que acontece? Essa toxicidade, ela vai para a superfície, melhora a circulação local, tá? Trabalha as trocas gasosas, com isso expele o fator que está causando a contratura, o paciente se sente leve. Aqui nessa imagem, a gente pode estar associando essas técnicas, né? Aqui nós temos a agulha com aparelho de eletroacupuntura, onde o impulso nervoso ele vai passar para a pele, para o corpo, o ponto de acupuntura através da agulha, tá? É uma técnica. Bom, falar um pouquinho dos microsistemas, né? O que são os microsistemas? Microsistemas é como se fosse um mapa de um todo numa determinada região. Então a gente pode usar a aurícula, o pavilhão auricular, que tem, pela ressonância eletromagnética funcional, foi visto que ao estimular certos pontos, você está estimulando aquele órgão. Então nós podemos usar com a semente ou com a agulha. Ali, ó, nós temos um outro microsistema importante, é a acupuntura coreana, tá? Ela é mais específica, ela é muito detalhista, a acupuntura coreana. Você vê que tem a cabeça, membros superiores e membros inferiores, coluna vertebral no meio. Outro microsistema é a craniopuntura. A craniopuntura, ela tem a chinesa, onde nós temos as áreas que nós estimulamos, áreas motoras para trabalhar a hemiplegia, área sensorial, área de equilíbrio, tá? Mas nós temos a japonesa, que estimula com linhas A, linha B, linha C. Então, na linha C você trabalha epicondilite, na linha D você trabalha lombalgia, coxartrose, até impotência sexual, tá? Vamos lá. Perguntas mais frequentes. Tá rápido pelo tempo, tá, gente? Vamos lá. Quando que o paciente deve ser encaminhado para a acupuntura? A dor aguda, apareceu a sintomatologia, se o médico puder fazer esse encaminhamento, é o melhor resultado, o resultado mais satisfatório, tá? Quantas sessões e frequência semanal? 1 a 2 vezes na semana já é o suficiente, durante 10 sessões, fazendo no máximo 10 sessões. Às vezes o paciente renova o tratamento, tá? Quanto tempo a espera da resposta da terapia, né? Na 5ª, na 6ª sessão, o paciente já sente uma melhora. Alguns pacientes na primeira já se sentem bem aliviados, mas geralmente 50% dos pacientes na 5ª e na 6ª sessão, eles já têm bom resultado. Ali pergunta, vestimenta, roupas largas, a área que vai ser tratada tem que estar desnuda, é importante, tá?
Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer o seguinte, dentro dessas 3 perguntas, as precauções na acupuntura. Quais são as orientações e precauções? O paciente não pode estar alimentado em excesso, o paciente não pode estar em jejum. Em excesso ele pode vomitar, em jejum ele vai desmaiar, tá? Não pode estar alcoolizado, exercícios físicos intensos não poderá fazer, inclusive o ato sexual, antes e depois da acupuntura, pelo menos umas 2 horas antes e depois. E o acupunturista tem que ter uma preocupação, tem que ter um conhecimento anatomofisiológico, entender que tem que fazer a asepsia do ponto, da área que vai ser tratada. Essas agulhas, elas têm que ser descartadas. A gente não reutiliza, principalmente aqui na OrtoCenter, as agulhas elas são descartadas. Elas são usadas apenas uma vez e são descartadas. Contraindicação são as infecções generalizadas de pele, tá? Existe uma controvérsia no tratamento com gestante, mas isso aí fica por conta da avaliação do acupunturista, ok? Enfim, eu tentei falar rapidinho nesse pouco tempo que a gente tem. Qualquer dúvida é só entrar e fazer as perguntas, né, no site. E uma boa noite para vocês.